Dia, graça e paz, bom dia, bom dia. Louvado seja o nome do Senhor. Tava com saudade, ontem não pude participar, nem eu nem o Viana. E aí ficamos com saudades de estar aqui. Aleluia. Bom dia, bom dia. Shalom Adonai. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Shalom, Adonai. Opa, deu eco aí. Microfonia. Agora sim, né? Bom dia, agora sim. Ele é meu vizinho, é que ele é meu vizinho também. Ah, seu vizinho? É. Como é que tá aí no Rio? Tá frio? Tá? Tá, ontem não fez tanto frio, não. Achei que fosse estar mais, vim preparada para muito frio, mas não tá tanto, não. Glória a Deus. Mas só fiquei com saudade de estar aqui com vocês. Eu sei disso. Gente, meu Deus, é ruim ficar sem participar, né? Nossa, A gente sente falta, né, Fabi? muita falta, meu Sente falta. Deus. Nossa, É eu não como imaginei que fosse tanto. a gente levantar de manhã e não ir pra mesa tomar um café e É. tal. A palavra acaba, por mais que você estude um dia antes, por mais que você, né? Ah, mais uma vez. Mas esse momento é muito bom. É precioso, né? Isso. Glória a Deus. E aí, varão de guerra, como é que você tá? Bem, Varão, tô bem, graças a Glória a Deus. Deus. Ó, posso falar? Nós chegamos aqui ontem e nós ficamos muito felizes porque nós encontramos a Tereza, que sempre está aqui conosco todos Olha os só, dias. Tereza e o caraca, esposo estão aqui. que maravilha, que Muito bênção. bom. Que felicidade encontrá-los. Glória a Deus, que Parabéns. bênção. Parabéns. Olha ela aí. Olha, vi a Tereza, que bênção. Né? A Tereza tá fazendo igual nós aí, tá no quarto, tá no lugar aí, Tá se virando nos 30. Bom dia, Nilson. Eita, glória. Bom dia, Agora Chay. sim. A gente só vai pedir para a gente já iniciar o quanto antes, porque nós Isso. temos compromissos aqui, né? Então, Ok. para não ficar, né, com a falta dos dois, aí a gente poder, o quanto antes a gente Vamos conseguir. acelerar. Bora lá. Aleluia. Jesus, nós te agradecemos por essa manhã. Deus. E te agradecemos pela noite de descanso que o Senhor nos deu. Jesus. E eu quero, Jesus, pedir, Pai Santo, querido e maravilhoso, que o Senhor, ó Deus, guarde os teus filhos aí no Silk, todos os seminaristas, a vida pastora Tânia, pastor Otto. Ó Deus, que o Senhor esteja capacitando todos os conselheiros, cobrindo com o sangue de Jesus, guardando para esse dia de atendimento, Senhor Deus, que se inicia hoje, que o Senhor venha revesti-los com uma armadura de fogo blindada do terceiro céu e que venha guardar a casa, a família de cada um. E que o Senhor faça algo extraordinário, como sempre o Senhor faz nos Silks, nessa edição. Aí, Senhor Deus, em Penedo, que a tua boa mão, a tua graça, a tua misericórdia se estenda, Senhor Deus, sobre a vida de cada um. E nós somos gratos a Ti, Deus, por cada seminarista que está nesse lugar, que a Tua mão poderosa alcance o coração de cada um. Toda a palavra ministrada do altar, Senhor Deus, encontre guarida dos corações, e, Senhor Deus, e que ela venha fazer aquilo que ela foi destinada a fazer pelo Teu coração. Por isso nós agradecemos a Ti, Pai, porque muitas curas, libertações acontecerão, e, Senhor Deus, e muitos batismos, Senhor Deus, muitos batismos, nós pedimos a Ti, Senhor Deus, que o povo abra o coração, para sair daí completamente transformado, limpo, e que a Tua palavra alcance, Senhor Deus, cada vida. Abençoe os Teus filhos que estão neste lugar, fortaleça, dê todo o descanso que o corpo precisa, Senhor Deus, todo descanso, todo renovo, todo fortalecimento que o corpo precisa para esses dias de batalha, e ser com eles, Pai querido, nesses dias de libertar vidas, de salvação, de transformação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos para a leitura hoje. Ontem foi. Nossa, o Antônio padeceu ontem com tanta genealogia, né? Enrolou a língua.
Quase um Glória a Deus. trava-línguas. Mas vamos Glória a lá. Deus. Primeira Crônicas, Glória a Deus. capítulo 4, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Assur, pai de Tecoa, teve duas esposas, Elá e Naamá. Naamá deu à luz a Uzã, Éfer, Temene, Raatazri. Elá deu à luz a Zerete, Izar, Etnã e Cós, antepassado de Anube. Zobeba e todos os clãs de Aarel, filho de Arom. Havia um homem chamado Jabes, mais respeitado que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, porque disse: Eu dei à luz com muita dor. Jabes orou a Deus de Israel. Ah, aqui é bem importante, né? Jabes Sim. orou ao Deus de Israel. Ah, como seria bom se me abençoasses e expandisses meu território. Sê comigo em tudo que eu fizer e guarda-me de todo mal e aflição. Olha o tamanico da oração, mas quão poderosa, né? Eu já volto aí que eu vou pegar a carta que eu recebi sobre isso, uma carta Ah, profética. tá bom. E eu vou continuar lendo, tá? E Deus atendeu ao seu pedido. Uma oração tão pequena, tão simples, tão poderosa, e Deus atendeu a seu pedido. Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Meir gerou um Estom. Estom gerou Bet-Rafá, Passeia e Teína. Teína gerou Ir-Naás. Esses foram os habitantes de Reca. Os filhos de Kenaz foram Otiniel e Seraías. Os filhos de Otiniel foram Atate e Meonotai. Meonotai gerou Ofra. Seraías gerou Joabe, fundador de Ge-Harazim, assim chamada porque seus habitantes eram artesãos. Os filhos de Caleb, filho de Jefoné, foram Iru, Elá e Naã. O filho de Elá foi Kenaz. Os filhos de Jealelel foram Zife, Zifa, Tíria e Azareel. Os filhos de Esra foram Jeter, Mered, Éfer e Jalom. Uma das esposas de Mered deu à luz Miriam, Samai e Isba, pai de Estemoa. Ele se casou com uma mulher de Judá e deu à luz Jered, pai de Gedor, Eber, pai de Socó, e Jecutiel, pai de Zanoã. Mered também se casou com Bitia, filha do faraó, e ela lhe deu filhos. A esposa de Odias era a irmã de Naã. Um de seus filhos gerou Keila, o Garmita, e o outro gerou Estemoa, o Maacatita. Verso 20. Os filhos de Simão foram Amnon, Rina, Ben-Anã e Tilom. Os filhos de Ize foram Joete e Ben-Zoete. Os descendentes de Selá, filho de Judá, foram pai de Leca, Laada, pai de Maressa, os clãs dos que trabalham com linho em Bet-Asbeia, Joaquim, os homens de Cozeba, Joás e Saraf, que governaram Moabe e Jazub-Leem. Esses nomes vêm de registros antigos. Eram oleiros que habitavam em Netaim e em Geberá, e que trabalhavam para o rei. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Jaribe, Zoar e Saul. Os descendentes de Saul foram Salum, Mibzão e Misma. Os descendentes de Misma foram Amuel, Jacur e Simei. Simei teve 16 filhos e 6 filhas, mas nenhum de seus irmãos teve uma família grande. Por isso, a tribo de Simeão nunca chegou a ser tão numerosa quanto da tribo de Judá. Habitavam em Berseba, Moladá, Azar-Sual, Bila, Azem, Tolade, Betuel, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar, Suzim, Bet-Biri e Saaraim. Essas cidades permaneceram sob seu controle até o tempo do rei Davi. Seus descendentes também habitavam em Etã, Aim, Rimon, Toquém e Azã, 5 cidades.
com os povoados ao seu redor até Baalat. Esse era seu território e esses nomes estão listados em seus registros genealógicos. Outros descendentes de Simeão foram Mesodabe, Janleque, Josã, filho de Amazias, Joel, Jeú, filho de Josibias, filho de Seraías, filho de Aziel, Elioenai, Jacobá, Jezoaías, Asaías, Adiel, Gesimiel, Benaia e Ziza, filho de Sife, filho de Alon, filho de Gedaías, filho de Sinri e filho de Semaías. Eu vou chamar ele, só terminar essa partezinha. Esses foram os nomes de alguns dos chefes dos clãs de Simeão. Suas famílias cresceram muito e mudaram-se para a região de Gerar, na parte leste do vale, à procura de pastos para seus rebanhos. Encontraram ali muitas pastagens boas e a terra era ampla, tranquila e pacífica. Alguns dos descendentes de Cã tinham vivido naquela região. Mas durante o reinado de Ezequias, rei de Judá, esses líderes de Simeão invadiram a região e destruíram completamente as habitações dos descendentes de Cã e dos Meunitas. Hoje não resta vestígio deles. Mataram todos que viviam ali e tomaram a terra para si, pois queriam bons pastos para seus rebanhos. 500 homens da tribo de Simeão invadiram o Monte Seir, liderados por Pelatias, Nearias, Refaías e Uziel, filho de Ize. Destruíram os amalequitas que haviam sobrevivido e habitavam ali até hoje. Eita. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse capítulo é muito forte. 1 Crônicas, capítulo 4, né? Do verso 5 ao 10, aqui ele fala sobre a linhagem e a oração de Jabes. Mas antes disso, Assur, pai de Tecoa, teve 2 mulheres. Os sábios explicam que genealogias com múltiplas esposas refletem expansão territorial e social, não apenas biologia, mas a expansão da terra. O nome das mulheres muitas vezes representam características espirituais ou regiões dominadas. Por isso que aparece o nome. Bravo. No sentido messiânico, Israel cresce por meio de múltiplos canais, assim como o reino de Deus se expande além de um único povo. Não é só um único povo, é além. Por isso que nós estamos aí incluídos. Genealogias aparentemente secas. Os sábios ensinam que genealogias são como raízes ocultas. Parecem sem vida, mas sustentam toda a árvore genealógica. E a aplicação messiânica, cada nome aponta para a fidelidade de Deus na história, culminando no Messias. E aí começa a história de Jabes, né? E os sábios dizem que Jabes foi o mais ilustre, como a Bíblia diz também, né? E sua mãe chamou Jabes. Por quê? O nome Jabes vem do nome dor, como a Bíblia também menciona. E ele nasceu em sofrimento, mas transformou seu destino. Uau. Ele nasceu em sofrimento, mas transformou seu destino. A oração de Jabes: se me abençoares, ampliares meu território, tua mão for comigo. Jabes é identificado com Otoniel, filho de Kenaz, juiz de Israel, que restaurou a Torá esquecida. No entendimento judaico, ampliar território é crescimento na palavra. Ampliar território é crescimento no mundo espiritual, crescimento na palavra. Nós estamos ampliando o território. Isso. Se a tua mão for comigo, é a presença, Shekinah, o espírito do Abba hoje habita dentro de nós. E me livres do mal, me livre do Yetzer Hará, né? De falar mal, de viver o mal, de praticar o mal, de olhar o mal e desejar o mal. Jabes é um modelo de alguém que rompe a dor pelo relacionamento com Deus. E ecoa o ensino de Jesus: pedir, buscar e bater, de Mateus 7,7.
Ou seja, destino, o nosso destino não é definido pelo passado, mas pela aliança com Cristo. Eu recebi essa carta aqui, eu vou ler rapidinho para vocês. Diz assim, ó, Pastor Luciano, paz e graça. Tem vidas que o Senhor nos concede conhecer e nos faz lembrar no que a palavra diz em 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e o 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel, abençoa-me e aumenta-me as minhas terras, que a tua mão seja comigo, guardando-me dos mares e livrando-me de dores, e Deus atendeu o seu pedido. A palavra diz, não importa como começa, sim como termina. E você tem alinhado ao livro, e você tem se alinhado ao livro do propósito, pelo fato de ter um coração ensinável, revogou seu direito como filho, e assim como Jabes, o Senhor te concede ampliar seu território, prosperar em todas as áreas da sua vida e ainda ser protegido pelo Senhor. Detalhe, sem dores. Essa primícia tem um nome, Pai de Destino. Eita, glória. Aleluia. Somos autoridade naquilo que vencemos e não no que fugimos quando o menino fugiu. Como homem, remiu, restaurou e tem se tornado uma autoridade. E agora com territórios maiores, afinal, quem há muito é dado, muito é cobrado. Mas como os sacerdotes vestiam linho, em Ezequiel 44:17, não pode usar porque não é fardo, é amor. E o Abba tem visto que tens vivido o amor de todos o maior de todos os dons, o amor. Deus te abençoe, você e sua família, com toda sorte de bem. Comunidade Somos Casa, 11/4/2026. Que coisa linda. Glória a Deus. E daí, esse dia, gente, eu chorei muito. Muito. Porque eu disse, Deus, é muita responsabilidade ser pai de destino. Mas a maior mensagem no meu coração, né, é ver que você ser pai, de dar destino para as pessoas através de ter um coração ensinável, de aprender, né, sentar na mesa para aprender para depois ensinar. Então, no primeiro 6 anos de aprendizado para poder começar a ensinar, né? Então, o judeu ele fica 8 anos estudando, como Isaac Levi falou na live, ele ficou 8 anos estudando na casa de estudo para poder ensinar. Eu fiquei 6 anos estudando, não cheguei a ficar, mas continuo estudando. Você não para, né? E a gente não para, né? Então, as pessoas têm que entender que não é do nada, não é do agora, não é simplesmente, a Fabi apareceu do nada, o Viana apareceu do nada, o Antônio apareceu do nada, não. Existe uma trajetória, meus irmãos. Existe uma trajetória construída, uma trajetória de parar, de ouvir, de receber toda a instrução do céu, né? Em mesas que o Senhor nos apresenta os seus amigos. E a nossa oração nesse tempo é sempre dizer, Senhor, nos apresenta os teus amigos, para que possamos continuar crescendo no Espírito. E glória a Deus por isso, né? Mas daí vem os artesãos, a linhagem e o exílio, do verso 11 ao 23. Os sábios falam nomes ligados às cidades e clãs. Deus levanta líderes até de lugares obscurecidos, filhos de Quenaz. Quenaz é ligado a Caleb. Ou seja, fidelidade gera descendência espiritual. Oh, glória! Fidelidade gera descendência espiritual. E os meus descendentes espirituais estão aí sendo gerados. Eita, glória! Aqui, ó. Aleluia. Aleluia! Ou seja, os sábios também falam sobre lugar de artesão especializado. Artesão simboliza os que moldam a realidade, os que moldam o caráter das pessoas através do ensino da palavra, como sábios moldam o povo, né? Messianicamente, os discípulos são construtores do reino. Nós somos esses artesãos aí, Fabi, Viana, Antônio. Nós somos esses que moldam o reino, né? Ou seja, profissões ligadas à realeza, oleiro, Deus molda o homem, Jeremias 18, linho, pureza sacerdotal. E qual a aplicação messiânica disso? Deus usa trabalho simples para propósitos eternos. Deus usa trabalho simples para propósitos eternos. Porque no trabalho simples ninguém vê, mas ele vê. Ele vê.
Ele vê e registra, né, varão? E registra, tudo está diante dos seus olhos. Descendente de Simeão, do verso 24 ao 27, do 24 ao 43, tribo menor e dispersa. Eles não cresceram muito, porque sua herança foi absolvida por Judá. Simeão apresenta juízo sem misericórdia, por isso foi reduzido. Olha isso, juízo sem misericórdia, a gente acaba sendo reduzido diante do Senhor. Cidades habitadas indica presença dentro do território de Judá. Princípio, nem toda liderança, nem todos têm liderança, mas todos têm um lugar no reino. Nem todos têm liderança, mas todos têm um lugar no reino. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí nessa live, não se preocupe com liderança, não se preocupe com cargo, não se preocupe com título, não se preocupe com aparência, se preocupe em ter o seu lugar no reino. Porque esse é o mais importante, é eu ter o meu lugar no reino. Não ficar fora do reino, ser reconhecido pelo reino. E ver que naquele dia o rei dos reis, o dono do reino vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Entrai para a possessão que vos está preparada antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Ou seja, a expansão territorial, eles recuperaram o espaço perdido, símbolo de restauração. E a aplicação messiânica, Deus restaura territórios espirituais perdidos dentro do nosso coração. Versos 42 e 43, vitória sobre os amalequitas. Amaleque, símbolo do mal espiritual. Amaleque representa dúvida e frieza espiritual. Messianicamente, a vitória aponta para a derrota final do mal no Messias. Só em Jesus. Só em Jesus nós temos aí a vitória, né, contra o mal. Só nele. Só através dele. Uau. Fala, Fabi, abre sua boca santa, em nome de Jesus. Ora, aqui eu já até coloquei algumas frases aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui, ó. Com relação à oração de Jabes, né? Antes disso, até mesmo, antes da oração em si, a gente vê que Deus escreve, né, um futuro muito maior do que tudo aquilo que foi vivido, mesmo que pelos nossos antepassados, né? Senhor, Ele escreve a nossa história e quando nós nos posicionamos, é tão lindo porque Ele faz tudo novo, né? Ele faz coisas surpreendentes, coisas que a gente nem imaginava, como está escrito na palavra, né? Coisas muito maiores do que nós pensamos, maiores do que nós vemos. E é isso que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, né? Mas basta que a gente se alinhe a tudo que Ele tem, né? De orientação, de direção na sua palavra. E aí, com relação à oração dele, eu coloquei aqui, ore para que Deus aumente a sua capacidade de servir, né? Não apenas para o seu conforto. Quem busca a presença antes da prosperidade nunca perde direção. Então, realmente buscar a presença, buscar a paz do Senhor, buscar a instrução do que nós devemos fazer, né? Onde nós devemos ir, o que o Senhor quer de nós. Nós vimos isso há alguns dias atrás, Paulo falando, né? Paulo falou, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer de mim? O que queres de mim? Então, esse acho que é o essencial. E para nós perguntarmos isso para o Senhor, é preciso estar na presença. Só pegando o gancho da Fabi, há uma diferença de você estar diante do Senhor e perguntar o que queres de mim. E Deus respondeu, eu quero isso, isso, isso. E você falar assim, sim, Senhor. Agora você, muitas pessoas vão para a igreja e falam, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí vai no outro final de semana, é como se a pessoa falasse assim para Deus, olha, eu estou vindo aqui de novo, porque o Senhor ainda não resolveu aquilo que eu pedi para o Senhor. Então, nós temos que prestar atenção, né? Se a gente está indo para a igreja, buscando o Senhor, porque a gente quer aquilo que a gente planejou, ou se a gente está afim e tem que ser corajoso de perguntar o que queres de mim. Né? É que entra naquilo que nós falamos também. A boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração está cheio de egoísmo, de ganância, você vai pedir só coisas para você. Você não vai se importar com o que Deus tem para você. Você vai querer aquilo que é bom a seus olhos, né? Então, é importante nós termos todo esse cuidado. E em relação ao trabalho,
né? Você vê que ele dá ênfase aí que o trabalho é um ministério. Você tem que mudar, muda a tua mente, muda a tua forma de pensar, né? Você está na sua profissão atual, fala, Senhor, através desse trabalho, como que eu posso abençoar a tua obra? Como que eu posso abençoar as pessoas que estão comigo? Como que eu posso fazer com que esse trabalho abençoe pessoas? Essa é a diferença, né? Cada profissão é para servir o próximo, né? Você vê que cada profissão, a prestação de serviço, na realidade, está prestando serviço para o ser humano, né? A gente precisa de pessoas em todas as áreas para poder fazer o mundo girar, né? É uma recepção, enfim, ali é todo trabalho. Na realidade, quando você foca, Senhor, que o meu dia hoje, o meu trabalho hoje abençoa o maior número possível de pessoas, é um sorriso na porta, é um atendimento no telefone para resolver um BO, enfim, tudo coopera para o bem daqueles que estão em Cristo. Qual vai ser o Aleluia. filho de Deus? Qual vai ser o filho de Deus que vai se deparar hoje na sua frente? O filho de Deus vai se deparar na sua frente hoje. E você fala, meu Deus, que eu possa ajudar essa pessoa hoje através daquilo que ele veio me buscar da minha profissão. Então, a mentalidade muda e você trabalhou e louvou a Deus, fez a tua adoração no decorrer do dia. Não é porque você tem que estar em cima do púlpito, ser um pastor, ser um apóstolo, cada um dentro do teu cenário. Mas o mais importante, o que foi? Ninguém escapa do registro. Tá sendo tudo registrado, né? E no dia chamado hoje, qual que vai ser no final da tarde, né? A observação, meu Deus, qual vai ser no final da tarde de hoje, né? No final do dia, o anjo, tô usando aqui, tô viajando aqui, né? O anjo falando, bom, o pastor Luciano agora ele foi dormir. Deixa eu escrever o que esse homem fez hoje. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Eita, Jesus. Que seja uma boa história, né? Que seja uma boa história. Como disse Olha, Paulo ontem, a minha consciência tem que estar limpa diante de Deus. Né? meu Deus, varão. Ainda estou viajando aqui. Deus que me perdoe, né? Olha só, que não venha no nosso registro, que não venha na nossa história, isso que a gente está lendo aí nos livros anteriores, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Meu Deus do céu, varão. Meu Deus, isso não pode acontecer de jeito nenhum. E nós não podemos esquecer, Viana, que de onde o Senhor nos tirou, né? A gente já tinha feito muito que era mal aos olhos do Senhor. E a partir do momento que essa misericórdia, essa graça nos alcançou, esse amor, né? Esse amor nos alcançou, né? Esse amor nos alcançou, esse perdão genuíno nos alcançou. Então, nós temos que ser tão gratos, e eu sempre digo, Senhor, não me deixe esquecer de onde o Senhor me tirou. Não me deixe esquecer, porque quando a gente esquece ou a gente não fica lembrando e fazendo uma retrospectiva da nossa vida, de onde a gente viveu, como foi a nossa vida no passado e o que o Senhor tem transformado hoje, nós corremos o perigo de cair num ativismo achando que nós somos merecedores ou que somos melhor do que os outros. A gente perde a proteção do nosso coração, porque a gente consegue reconhecer que sem a misericórdia e a graça de Deus, nós não teríamos atravessado aquela situação. Meu Deus, E nós ainda corremos o perigo, cara, de assim, ó, às vezes, quando a gente começa a avançar um pouquinho mais no reino e a gente esquece de olhar para trás, não olhar para trás e ficar remoando, pensar, não é isso, de olhar e dizer como Deus foi bom comigo, como Deus foi misericordioso comigo, aí, cara, a gente perde as lágrimas nos olhos, a gente não olha mais para as pessoas com amor, com misericórdia, sabe? A gente vai orar e a gente não sente mais a dor do coração do próximo. Porque a gente já começa a se achar merecedor e não se trata disso, se trata de que sempre é o Senhor que nos tirou lá de uma vida miserável, de uma vida completamente arruinada e transformou a nossa vida. Claro, existe uma entrega, existe uma busca, existe um abrir o coração, um jogar sujeira, existe todo um processo. Mas não é porque nós já vencemos alguns processos e ainda estamos passando por outros que agora nós temos que esquecer. Meu Deus, varão, sempre bom lembrar.
para que o amor e a misericórdia dentro de nós sempre esteja aceso e vivo. Minha mãe sempre disse assim, ó, para mim, filho, um altar sem lágrimas é um púlpito sem unção. Uau. Meu Deus. Forte. Meu Deus. Varão, isso que você falou é muito sério, muito sério, muito sério para nós, porque assim, a gente não pode esquecer, não, de Deus no Senhor, realmente, porque aí você começa a aprender a palavra do Senhor, ou qualquer outro tipo de profissão, você não sabia nada, você não entendia de nada, aí só porque você acabou de aprender, e ainda mais agora, com o chat, com um monte de inteligência aí você vai com o narizão empinado, querer pisar nas pessoas, Deus não se agrada disso aí não, tá? Olha aqui, a Daniele, escreveu aqui, é verdade, minha mente mudou muito, entendi que minha profissão carrega um sacerdócio, um servir as pessoas, né? A Neide escreveu, somos empreendedores do reino, a Neide acho que é cabeleireiro, né? Olha só, cada profissão ali vai receber pessoas, né? E a boca fala daquilo que o coração está cheio, a estratégia do Espírito Santo de Deus ali, você é uma fala, você solta uma bomba, porque pode destruir o inimigo que está dentro ali daquela pessoa, e a pessoa quantas vezes já... Aleluia, glória a Deus. Seus irmãos aqui falam, olha, que você pensou que soltou uma palavra normal e a pessoa encontra depois e fala assim, eu voltei para a igreja. Eu voltei para a igreja depois daquela conversa nossa. Você fala, meu Deus do céu, eu nem lembro mais o que eu falei. Mas naquele dia, naquela hora, naquela conversa, alguma bomba, nada foi soltou no mundo espiritual, o inimigo saiu e a pessoa conseguiu voltar para a igreja. Então é sério isso. Às vezes é um abraço ou um sorriso, uma receptiva, conforme o pastor Viana falou, e que isso daí marca a vida da pessoa. Quantos abraços, né? Aquele momento que a pessoa só quer um abraço. Tem momentos que às vezes nem as palavras, mas um abraço, né? Isso fala muito. Abraço é muito bom, né? Chaves. Abraço é muito bom. É uma Chaves. linguagem de amor. Abraço é uma linguagem de amor. E sempre vem muitas pessoas hoje na comunidade Somos Casa, e às vezes eu vou cumprimentar o esposo de uma Maria que fez o curso, um cara que nunca, às vezes nem sequer veio na igreja ou foi ferido pela igreja lá atrás. E daí esse cara já chega assim, né? Bem distante, com a mão, o braço tem lá atrás. Eu digo, meu irmão, só que eu vou te dizer um negócio, aqui ninguém cumprimenta ninguém apertando mão, não. Aqui a gente abraça as pessoas. Então, se você gosta ou não, vem cá, eu já puxo o cara. Porque quantos filhos, né, não foram abraçados por pais? Cara, eu lembrei de um testemunho agora, Antônio, Quantos muito forte. Eu vou contar isso aqui rapidinho. O pai da Maria, o menino que é levita, uma das principais da nossa igreja, o Márcio, um dia ele chegou na consagração lá atrás, uns 6 anos atrás, mais ou menos, e ele era duro assim, igual um soldado. O cara não olhava nem do lado. E brabo, pensa num cara brabo. Pensa num cara mal-humorado. E daí o Espírito Santo falou assim, ó, vai lá naquele cara, você tá vendo aquele cara lá? Vai lá, abraça ele e dá um beijo nele. Falei, meu Deus, eu nem sei quem é o cara, eu vou dar um beijo no cara. E eu fui lá e abracei o cara e dei um beijo. O cara ficou me olhando assim, estatalado, com os olhos assim, parado, ele nem me abraçou, mano. Mas daí, quando passou uma semana, a mulher dele voltou na consagração e disse assim, pastor, o que você fez? Eu falei, o que foi? Pastor, você beijou meu marido. Por quê, irmão? Pastor, ele tá a semana inteira dizendo assim, ninguém nunca me viu dentro da igreja. Ninguém nunca me olhou dentro da igreja. Aquele cara sai de lá, aquele pastor, ele veio, me abraçou, ainda me beijou. Meu e Deus. O cara tá falando disso a semana toda. Na outra segunda-feira ele tava lá de novo. Pensa o cara hoje, ele não pode me ver, que ele vem, meu amigo, não sei o que, quebrou o cara. Como é importante, né? A empatia, né? Nós realmente fazemos aquilo que nós gostaríamos de receber, né? E daí, aí eu começando a conversar com a família, ele disse assim, ó, lá em casa, primeiro ele senta, come, depois sai da mesa, depois senta os filhos. Eu digo, opa, eu vou lá fazer uma visita. Aquele sistema bem antigo lá atrás, arcaico, né? Aí fiz uma torta de banana, levei lá na casa deles lá.
E daí disse, eu vim Eita. tomar café com vocês e tal. E ele falou assim, que legal, pastor, senta aí e tal. E a mesa já estava sendo arrumada ali, as filhas, a esposa arrumando a mesa. Aí sentei, ele sentou e falou assim, vamos comer depois. Eles falaram, negativo, aqui só come primeiro eles se servem. Se eles não servir, eu não vou comer. Eu não vou me sentar nessa mesa. Aí o cara ficou me olhando assim, como assim? Não, primeiro lá em casa quem se serve são os filhos e a esposa, depois eu me sirvo. Esse é o reino de Deus, esse é o amor do pai de sacerdote. E daí ele ficou me olhando todo assustado. Não é que Deus foi mudando as coisas, né? Que Deus vai ministrando, Meu Deus, vai secando a vida da pessoa, e hoje mudou, que coisa linda. né? São as atitudes, né? Porque ele nunca teve um Isso, modelo. Então, quantas vezes você, que às vezes pode fazer algo por alguém, por uma família, com aquilo que você já tem, que você já recebeu, mas às vezes a gente não consegue enxergar. Todos têm algo a poder contribuir na sua aleluia, glória a pequenez. Deus. Minha irmã japonesa está ao vivo aí também, vamos pro próximo? Bora? Ó, deixa eu só falar aqui, ó, Sim, senhora. na pesquisa aqui, fala a questão de Simeão, né? Uhum. Ele precisou lutar guerras que não tinham sido lutadas. Então, assim, que nós possamos batalhar tudo que é colocado diante de nós. A gente não venha deixar as coisas pela metade. Não vamos deixar para a nossa futura descendência, né? Ou a nossa descendência, para quem já tem descendentes, batalhas que precisam ser guerreadas por nós, né? A Aleluia. gente vê que Ameleque representava uma oposição contínua ao povo de Deus. Uhum. E isso simboliza, também tem um simbolismo da luta da carne contra o sangue, que são lutas que a gente sempre vai ter, né? Basta que a Uhum. gente fortaleça o nosso espírito para sempre. Quem Isso. está mais forte é quem vai vencer. Então, o nosso espírito precisa estar muito fortalecido e isso é feito através da palavra, né? É aumentar a nossa fé. E a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, nós precisamos alimentar nossa fé para estarmos fortes no espírito, para poder guerrear todas as batalhas que são postas diante de nós e não deixar Aleluia. pendências para gerações futuras, né? Existem Glória a batalhas Deus. espirituais que nenhuma geração pode deixar para outra. É você mesmo, sou eu Eita! mesmo. É isso Eita! aí. Não dá para deixar essa bola passar para o outro. Somos nós, Verdade. cada um de A nós. responsabilidade, né, Fabi? Sim, sim. Ainda Não, mais Glória a sabendo Deus. hoje daquilo que a gente sabe das consequências e às vezes isso pode gerar traumas futuros. Aleluia, Jesus. Louvado Pastor, seja o nome do Senhor. antes da gente, só uma coisa aqui que falei, meu, vamos pro próximo. Eu falei, vamos pro próximo, por causa do horário, mas o negócio incomodou aqui. Em relação às profissões, por que você tem que trabalhar e levar como um sacerdote de Deus essa profissão aí, abençoando o teu trabalho todos os dias? Porque se essa riqueza for construída de acordo, agradando a Deus, as suas descendências vão receber essa herança de algo abençoado. Agora, se isso é fora da presença de Deus, daquilo que desagrada ao Senhor, então, se alguém recebeu herança, se alguém fala, meu Deus, um exemplo, meus pais já faleceram, ou tal, não sei o quê, deixaram uma fortuna. Só que o negócio não anda, você tem essa fortuna, mas você não tem paz, você não torna, a família está destruída, tal, tudo. Então, vale a pena, no dia de hoje, você fazer essa reflexão, né? E pegar tudo aquilo que já foi falado nas leituras anteriores sobre consequências. Meditar consequências. Por que, que foi deixada essa fortuna e por que era para estar tudo bem, né? Mas parece que não está tudo bem. A gente tem essa fortuna, a gente recebeu isso, mas a gente não tem paz. A gente tem um carro bom, mas não tem paz. Tem uma casa boa, mas não tem paz. Então vale a pena refletir de que forma foi recebida esse material, né? Que todo mundo quer estar bem financeiramente, né? Isso não é pecado, mas de que forma que foi construído? Só, eu sei que essa conversa não dá para esticar muito, né? Por causa do horário, mas fica as pessoas que estão já ouviu a gente falar bastante sobre consequências, né? Atitudes atuais da vida atuais e que aquilo causa. Então vale a pena fazer uma reflexão sobre isso. Aleluia. aí. Aleluia.
Vamos lá. Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 5. Agora começam os descendentes de Ruben. O filho mais velho de Israel era Ruben, mas ele teve relações com uma das concubinas de seu pai e o E desonrou. olha Por aí. isso, seus descendentes, aliás, Direitos. por isso, seus direitos de filho mais velho foram dados aos filhos de seu irmão José. Desse modo, Ruben não aparece nos registros genealógicos como filho mais velho. Meu Deus. Ó, a consequência, né? A consequência. Os descendentes de Judá se tornaram a tribo mais poderosa e dela veio um governante para a nação. Mas os direitos de filho mais velho pertenciam a José. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Os descendentes de Joel foram Semaías, Gog, Simei, Mica, Reaías e Baal e Beera. Beera era o chefe dos Rubenitas, quando foram levados ao cativeiro por Tiglat-Pileser, rei da Síria. Os parentes de Beera, listados em seus registros genealógicos de acordo com seu clã, foram Jeiel, o chefe de Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Semã, filho de Joel. Os Rubenitas habitavam na região que se estende de Aroer até o Nebo e Baal-Meon. Uma vez que tinham tantos rebanhos na terra de Gileade, espalharam-se para o leste, em direção ao limite do deserto que se estende para o rio Eufrates. Durante o reinado de Saul, os Rubenitas guerrearam contra os agarenos e os derrotaram. Então passaram a viver nos acampamentos deles em toda a região a leste de Gileade. Ao lado dos Rubenitas ficaram os descendentes de Gade, que habitavam na terra de Bazã até Salcá. Joel foi o chefe da terra de Bazã, e Safã, o segundo no poder, seguido de Janai e Safate. Os parentes, chefes de outros 7 clãs foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Todos esses foram descendentes de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Mical, filho de Jezisai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o chefe de seus clãs. Os gaditas habitaram na terra de Gileade, em Bazã, e em seus povoados, e em toda a região de pastagem de Saror. Todos foram listados nos registros genealógicos no tempo de Jotão, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. Eita glória. É Rubem duro, perde né? a primogenitura, né? Perder a primogenitura, meu Deus. Que vacilo. Profanado o leito, capítulo 35, verso 22. Profanou o leito do pai. E olha que ele não deitou com uma esposa, deitou com uma concubina, né? Ou seja, a primogenitura foi transferida para José, porque o pecado sexual remove a autoridade espiritual. Eita! Então, se alguém está em pecado sexual, está sem autoridade espiritual, e nós temos que vigiar e tomar muito cuidado com isso, porque isso é forte. O chamado não garante permanência. A fidelidade, sim. O chamado não garante a permanência, mas a fidelidade garante. Judá prevalece. De Judá vem o governante. Ou seja, conexão messiânica direta. Yeshua, o Messias, vem da tribo de Judá. A descendência de Rubi é lista até o exílio. História sem obediência termina em dispersão. História sem obediência termina em dispersão. É muito sério esse negócio de promiscuidade sexual, o cara deitar na cama do próprio pai, perder. Pode respeito, né? E isso já vem de uma, vamos dizer assim, uma ruptura lá atrás, né? Jacó compra o direito de primogenitura do próprio irmão de Esaú através de um prato de lentilha. O cara abre mão do direito de primogenitura por um prato de lentilha.
A gente sabe que isso já era um plano divino, né, para que Jacó fosse o pai das 12 tribos de Israel, se transformasse em Israel, mas mesmo assim, nós temos que nos ater aos detalhes daquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam para não cometermos esses atos, né? E não faz muito, até comentei uma live, que alguém veio me oferecer aqui, né, um prato de lentilha. Mas depois que a pessoa me ofereceu um prato de lentilha, Deus já mandou outro profeta dizendo: cuidado, hein, com o prato de lentilha que está sendo oferecido para ti. Uhum. Não troca o teu direito de filho mais velho por um prato de lentilha, não. Não troca a bênção por aquilo que aparentemente parece ser uma bênção. Porque o diabo ele vai enviar. Tem coisas que aos nossos olhos, assim, uau, meu Deus, realmente eu estava precisando disso. Mas aí o Senhor manda alguém dizer assim: não pega não, porque aquilo ali não vem de uma fonte que vai te abençoar, vem de uma fonte que vai acabar trazendo maldição para a tua vida. Nem toda bênção é bênção. Tem bênção que parece bênção, tem cara de bênção, mas às vezes é maldição. Então a gente tem que ter cuidado até naquilo que a gente vai receber e perguntar, porque às vezes o Espírito Santo vai te incomodar. Peraí, por que essa pessoa está querendo me abençoar? Qual a finalidade? De onde vem o recurso? De onde vem tudo isso? Né? E a gente tem que ter cuidado para não permitir que algo contaminado entre no nosso lar e daqui a pouco a pessoa está no meio de problema, de discussão com a esposa, com os filhos, porque recebeu algo que Deus não tinha autorizado de receber. O discernimento. Discernimento espiritual. Vem com o fruto maduro. A gente está aqui para a gente amadurecer e poder discernir. Poder aqui nessas histórias, convivendo com pessoas maduras, poder aprender sobre discernir. Porque muitas das vezes a gente começa na fé, empolga, e às vezes não passou por aqueles mais antigos, já passaram. Isso é muito importante. Por isso que é importante, necessário, nós sempre sondarmos o nosso coração. Sim. Por que eu quero determinada coisa? Rubem tinha que ter perguntado: por que eu estou querendo a concubina do meu pai? Por quê? Por quê? Né? Por que eu estou querendo? Então, lógico que ali fica muito notório para nós que somos cristãos uma coisa absurda, né? Um pecado assim muito notório. Mas vamos trazer isso para as nossas coisas do dia a dia, né? Por que nós queremos determinadas coisas? Será que é para mostrar para os outros que nós temos? Será que é para satisfazer o nosso ego? Está alinhado com a palavra? O Senhor foi Ele que falou para você ter determinada coisa ou fazer determinada coisa? Ou você está indo só para satisfazer um desejo do seu coração que está fora da vontade de Deus? Deus até pode permitir. Você vai entrar dentro da vontade permissiva do Senhor. Mas você vai deixar de viver a plenitude das bênçãos que Ele tem. Então, e assim, alguns estudiosos, alguns mestres dizem que realmente eles se conheceram muito jovens, tanto a concubina como isso não está na Bíblia. São estudos aleatórios, né, que fica bem claro aqui. Alguns mestres dizem que eles já eram apaixonados porque ela era uma mulher bem jovem, bem parecida da idade de Rubem, e o pai, né, Jacó, já era um homem mais de idade avançada, mas pegou ela como concubina. E isso também traz uma lição muito, muito forte, muito importante, né? E olhar para o coração dos filhos e ver se o filho também não tem algum interesse antes de ter lá atrás, né? Quando podia ter essas concubinas aí. E eu conheci uma história muito triste de um jovem dentro de uma igreja que estava noivo de uma moça, já estava noivo já, com um casamento marcado. E o pai desse jovem ficou viúvo antes do casamento dele. E agora esse cidadão, líder de uma igreja, começa a sediar a noiva do próprio filho. Meu Deus. Demoníaco. Demoníaco. E perdeu o filho. Perdeu, né? Casou-se ainda com a bênção do líder maior ainda. Olha que tristeza. Que coisa terrível. E perdeu o filho, perdeu o filho não quis mais saber do reino, não quis mais saber de Deus, não quis, se revoltou.
porque o pai fez errado. Então, às vezes, a gente tem que olhar dos dois lados para a gente, né, observar essas questões e tirar lição de tudo isso. Como que um cara, né, com uma maturidade vai olhar e não olhar para o coração do filho, não se preocupar com o coração do filho, não proteger o coração daquele filho. Né? Talvez Jacó tenha, não que ele fez por maldade, mas deixou de observar o coração do filho e ver que o filho estava interessado naquela moça e acabou tomando ela como concubina. E por aí vai, né? Então, às vezes acontece coisas terríveis por aí que a gente não tem nem noção do que acontece. E a descendência, né? Tipo, os exemplos do pai, por mais que o filho ele não queira aquilo, mas essa paternidade, essa questão desse sacerdote, isso passa uma transferência, passa os exemplos bons e os ruins. Então, até você ter entendimento desse mundo espiritual, das consequências, um jovem ele não tem condições de discernir, ele vai copiar aquilo que ele viu, porque ele está dando um exemplo. Então, até mesmo aqui, pessoas que se ingressaram na parte espiritual e às vezes tenha paciência com seus filhos, porque se a tua geração não veio dessa linhagem, existe um tempo de amadurecimento e um processo para isso, porque tá aqui aqueles que não deram bons exemplos, eles vão ter os maus exemplos. E como que vai trocar isso de uma hora para outra? Então, muitas das vezes a pessoa vai para o circo e fala assim, não, mas fulano tem que ir, tem que fazer, que parará. Assim, tem um processo, e a gente pode ir interceder. O mundo espiritual é a tua oração e intercessão é muito mais forte do que às vezes a pessoa ir e não ir por convencimento do espírito e às vezes não vai acontecer nada. Falta de entendimento. É isso aí. E assim, os chefes das famílias, né, precisam estar, esses líderes, esses pais, eles precisam ter uma vida muito bem estruturada em todos os princípios, né, e conceitos da palavra. Porque a ordem é essencial para a sobrevivência espiritual. A ordem, ela é essencial para uma sobrevivência espiritual da família, né? Ou seja, e quando tudo isso é olhado com carinho, com amor, porque Deus honra aqueles que ocupam o seu espaço com fidelidade. O espaço de cada um tem que ser respeitado, tem que ser honrado. Ou seja, e não é porque de repente eu me converti, eu fui para o Silk, eu confessei, que agora eu tenho que enfiar isso igual abaixo no coração dos meus filhos. Não, eu vou agora ser exemplo, vou ser o padrão, vou ser o modelo, né? Eu vou chegar em casa humilde, né? Lavando os pés. Cara, ontem nós tivemos uma formatura do Instituto de São Francisco do Sul aqui, que nasceu, e teve a primeira turma de Maria sendo formada ontem. Cara, e assim, ó, uma mulher que era dona de vários bares de prostituição ontem estava testemunhando a transformação que Deus estava fazendo na casa dela. Meu Deus. E, sabe, ela disse assim, eu queria lavar o pé do meu filho e pedir perdão, e tal. E ele não queria, e ele não queria, e ele não queria. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou me trancar dentro do meu quarto, vou conversar com o dono da obra. Ele disse, eu vou conversar com o Espírito Santo. Aí ela disse, ó, Espírito Santo, ele não quer, eu queria lavar o pé dele, pedir perdão, mas ele não deixa, ele não quer saber disso, e tal, e tal, e tal. E daí, eu falei assim, ela falou assim, eu já não tenho mais argumento, a filha já aceitou, já estou fazendo caminho de volta com várias pessoas na família, está tudo sendo lindo, maravilhoso, mas o meu filho está difícil, então o senhor dá um jeito aí, porque eu quero resolver todos os BO do passado, eu quero acertar, eu quero, né, a bênção para toda a família. E Deus viu o coração dela. Isso, conversando Deus viu com o Espírito coração. Santo, não foi Ela discutir com o filho, não foi bater boca com o filho. Disse que de repente ela estava lá no quarto e conversando com o Espírito Santo, ela dizendo ontem no testemunho, estava conversando com o Espírito Santo. De repente a porta do quarto se abre. Aí o filho entra e diz assim, mãe, você ainda quer lavar meu pé? Ela disse assim, eu nem lembro se a água foi quente, foi fria, eu já até a bacia atuar. Meu Deus do céu, olha aí. Por quê?
Não é confrontar os filhos, não é afrontar os filhos, é simplesmente ser o exemplo, né? Não ficar insistindo e ir para o joelho. Ela foi para o joelho, ela foi pedir ajuda para quem? Para o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo tem o poder de convencimento. Não somos nós. O teu amor pode romper lugar, espaço, barreira, porque esse coração, ele derrama amor. E daí o pessoal na igreja começou a ovacionar, gritar, berrar. Que lindo, Jesus, que lindo e tal. E o pessoal começou a gritar. Eu falei assim pro pastor Estênio, quem que é essa mulher? Falou, pastor, essa mulher aqui era dona de todos os lugares de prostituição do lado do porto. Jesus salvou essa mulher, está fazendo uma obra linda na frente, o que Deus está fazendo. Falei, cara, uau mesmo. Porque o povo gritava, porque conhecia a história dela. Conhecia, olha E olha que Deus, né? Aí tava a filha, tava o filho, tava o genro, tava a nora, tava os netos, tudo na igreja para ver a formatura dela. E ela dizendo, eu descobri Jesus, Jesus me encontrou, eu entreguei minha vida para Jesus, a minha casa está sendo mudada. Obrigado, obrigado. Esse curso de Maria não podia ter acabado, isso tem que continuar e tal e tal. Digo, imagina quando ela fizer o silk. Lembrei aqui da passagem lá do endemoniado, né? Meu Deus do céu. O endemoniado pegou e falou, posso seguir o A senhor? Doroteia estava lá, a Doroteia estava se formando ontem também. Primeira turma de Marias lá de São Francisco do Sul. Olha a Cleo aí, direto da Cleo. Não, tá na Espanha. Na Espanha, olha a Cleo. Me fala diretamente da região ali de Madrid. Isso aí essa mulher tá muito chique. Tá, muito chique. Glória a Deus. Internacional. É isso aí, Cleo. Que Deus te use muito em todos os ambientes, todos os lugares. Possa curar toda a orfandade, Pastora paternidade. Patrícia, você... Pastora, você não tem noção do que eu vi ontem lá. Que doideira foi aquela formatura ontem. Foi lindo, irmão. Meu Deus. O que você ia falar? Não, é falar, pastor Luciano, a importância do quando a pessoa é liberta, né? Lembrei da passagem lá do endemoniado de Gadareno, que ele falou assim, eu posso seguir o Senhor? Não. Volta, né? Volta para os seus familiares, porque as pessoas têm que ver, né? Aquilo que estava imundo, aquilo que estava com os olhos humanos, tipo, não vai ter jeito. Quando você vê um mendigo, quando você vê uma pessoa viciada nas drogas, nas bebidas, e Deus transforma, né? Então ali já é um grande testemunho. E a pessoa começa a ser observada, né? 1 ano, 2, 3, 4, 5, fala, porra, realmente a pessoa não foi liberta, né? Ali já é o evangelismo. Em nome de Jesus. Amém. Eita, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para Atos. Deixa eu só fazer um último comentário aqui. Cada nome é uma peça do plano divino. Cada nome é uma peça do plano divino. Nada na palavra é acidental. Tudo na palavra é para trazer clareza espiritual para a nossa vida. Ou seja, dor pode se transformar em bênção. Limitação em expansão. Aleluia. Né? Modelo messiânico de redenção pessoal. Ou seja, perda e transferência de autoridade. Rubem perde e Judá recebe. A autoridade espiritual depende do caráter. A autoridade espiritual depende do caráter. E hoje eu vou ministrar aula de autoridade espiritual para os Josés. Ou seja, a luta contínua contra o mal. Nós temos que vencer essa luta contínua contra o mal. O Messias é a vitória final. Simeão e Gade recuperam territórios. A aplicação, Deus busca restaurar o que foi perdido. Deus sempre tem interesse de restaurar o que foi perdido. Sempre. E esse trecho que nós lemos, desses 2 capítulos, embora pareça apenas histórico, revela: Deus age através das gerações, nomes carregam destinos espirituais, o pecado pode deslocar promessas, a oração pode mudar a história, o Messias é o cumprimento de toda a linhagem. Isso é muito forte, irmãos. Isso é muito forte. Amém? Vamos para Atos? Vamos. A pastora Patrícia está dizendo aí que tem o Marias Online. Quem deseja fazer, mora em outras cidades, em outros estados aí, é só entrar lá, né? Instituto Marias Joinville. É uma bênção. É uma bênção. Muito bom. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. Vamos lá. Atos 25.
Diz assim: 3 dias depois que Festo chegou a Cesareia para assumir suas novas responsabilidades no governo da província, partiu para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram com ele e lhe apresentaram as acusações contra Paulo. Pediram a Festo, como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma emboscada para matá-lo no caminho. Meu Deus. Festo respondeu que Paulo estava em Cesareia e que ele próprio voltaria para lá em breve. Alguns de vocês têm autoridade, voltem comigo, disse ele. Se Paulo tiver feito algo errado, vocês poderão apresentar suas acusações. 8 ou 10 dias depois, Festo voltou a Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os líderes judeus vindos de Jerusalém se juntaram ao seu redor e fizeram várias acusações graves que não podiam provar. Meu Deus. Meu Deus. Paulo se defendeu. Não sou culpado de nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo romano. Então Festo, querendo agradar aos judeus, perguntou: Você está disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado diante de mim? Paulo respondeu: Este é um tribunal oficial romano. Portanto, devo ser julgado aqui mesmo. O Senhor sabe muito bem que não fiz nenhum mal aos judeus. Se fiz algo para merecer a pena de morte, não me recuso a morrer. Mas, se sou inocente, ninguém tem o direito de me entregar a estes homens. Eu apelo para César. Festo consultou seus conselheiros e, por fim, respondeu: Muito bem, você apelou para César, então irá para César. Alguns dias depois, o rei Agripa chegou com sua irmã Berenice para visitar Festo. Durante a estada deles, que durou vários dias, Festo discutiu o caso de Paulo com o rei. Tenho aqui um prisioneiro que Félix deixou para mim, disse ele. Quando estive em Jerusalém, os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram acusações contra ele e pediram que eu o condenasse. Eu lhes disse que a lei romana não condena ninguém sem julgamento. O acusado deve ter a oportunidade de confrontar os seus acusadores e se defender. Quando eles vieram aqui para o julgamento, não me demorei. Convoquei o tribunal logo no dia seguinte e mandei chamar Paulo. Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. Sem saber como investigar essas questões, perguntei a Paulo se estava disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado por essas acusações. Mas ele apelou ao imperador para que julgasse seu caso. Por isso, ordenei que fosse mantido sob custódia até eu tomar as providências necessárias para enviá-lo a César. Então Agripa disse a Festo: Gostaria de ouvir esse homem pessoalmente. E Festo respondeu: Amanhã poderá ouvi-lo. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram à sala de audiência com grande pompa, acompanhados de oficiais militares e homens importantes da cidade. Festo mandou trazer Paulo e em seguida disse: Rei Agripa e demais presentes, este é o homem cuja morte é exigida pelos judeus tanto daqui como de Jerusalém. Em minha opinião, ele não fez coisa alguma para merecer a morte. Contudo, uma vez que apelou ao imperador para que julgue seu caso, decidi enviá-lo a Roma. Não sei, porém, o que escrever ao imperador, pois não há nenhuma acusação clara contra ele. Por isso eu o trouxe hoje diante dos senhores, especialmente do rei Agripa, para que, depois de o interrogarmos, eu tenha algo para escrever. Pois não faz sentido enviar um prisioneiro ao imperador sem especificar as acusações contra ele. Não tinha. Uau! Autoridade. Não tinha. A autoridade, você falou do caráter. Não tinha. O Viana vai ter que ir, tá, gente? Pelo menos bom. ele representar nós lá. Eu sigo aqui, mas... Amém, meu irmão. Tá bom, meu irmão.
Até amanhã, pessoal. Até Não amanhã, tá aberta querido. essa câmera, eu Deus acho. te usa aí poderosamente no Silvio. Amém. Amém. Vai, Tchau. vai lá. Aleluia, Com a glória a câmera Deus. aqui, ó, no rosto dele. Ficou congelado aí. Ficou. Deixa eu ver se eu removo ele. Apesar de que ele saiu, eu não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Pode falar, É pastor, porque pode. tá. Então, a consciência limpa que eu tinha falado antes de Paulo, não tem como apresentar uma acusação e ninguém é melhor do que a Fabi para entender dessas questões aí judiciais aí na live, né? Então, Festo e a pressão dos líderes judaicos, né? Festo chega à província. Festo assume após Félix. Ele sobe a Jerusalém. Gesto político importante. Ou seja, autoridades devem buscar reconhecimento do povo para governar com estabilidade. Só que líderes humanos frequentemente buscam agradar homens antes de agradar a Deus. Líderes humanos, não líderes espirituais, líderes humanos procuram sempre agradar os homens antes de agradar a Deus. Ou seja, o sistema político já começa comprometido. Contraste com o reino de Deus, que não negocia justiça. O reino de Deus não negocia justiça. Pedido para matar Paulo. Sacerdotes querem emboscá-lo. O justo é frequentemente alvo de conspiração. Exemplos: José e Davi. O justo é frequentemente alvo de conspiração. Paulo é visto como uma ameaça espiritual, assim como Jesus foi entregue por líderes religiosos. Religião sem verdade pode se tornar perseguidora. Religião sem verdade pode se tornar perseguidora. Ele mantém Paulo em Cesareia. Justiça exige processo correto, não julgamento emocional. Olha aí, não podemos julgar ninguém emocionalmente falando. Tem que ter um processo correto. Deus usa até governantes pagãos para proteger seus servos. Né? E não adianta, né? Não tinha acusação, não tinha provas, porque falsas acusações são armas contra os justos, sem provas, mas com intensidade emocional. Eles estavam usando só emoção. Meu Deus. Nós precisamos usar as armas que Deus colocou nas nossas mãos, né? Os recursos que Ele deu. Exatamente. E é Exatamente. engraçado o senhor falando isso, né? Da questão da necessidade, né? De ter provas. A palavra fala, né? Tendo 2 ou 3 testemunhas. Só que tem pessoas que elas são mal intencionadas. Uhum. Agem em conluio, agem com identidade de propósitos Isso. para prejudicar pessoas. Então, isso é muito sério, por isso que, mesmo com provas, nós precisamos consultar o Senhor. Uhum. Pai, isso é real. Pai, não estão tentando me levar ao engano, né? Para a gente poder não cometer injustiça, né? Uhum. Então, por isso que a fé, ela não elimina os recursos que Deus entrega na nossa mão. E um dos recursos que é o nosso acesso ao Pai. Nós podemos acessar, né? Falar com o Pai. Pai, me traz a verdade. Me mostra a verdade para que eu não cometa uma injustiça, né? Levado a engano por outras pessoas. Isso. Porque muitas vezes a pessoa pode vir com uma emoção tão à flor da pele, né? E essa emoção pode trazer vários tipos de sintomas, nervosismo, ira, né? Perturbação na mente. E a pessoa fica tão suscetível a uma mentira ou a um engano, ou aquilo que começou de uma forma e foi passado para outra de outra forma, e o outro acrescentou mais um tanto, e a coisa vai. E às vezes pode ter até um fundo de verdade aqui no começo, mas quando chega lá no final, de passar de ouvido em ouvido, em boca, e acrescentar, se acrescentar, porque se tornem mentiras, né? Aí é onde que a coisa se complica. Então tem que ter muito, muito, muito cuidado com tudo isso. Isso mesmo. Penso que seja Glória a isso Deus. o ponto principal aqui do que nós lemos, né? Assim como tá. Uhum. Então, Ou seja, a justiça negociada não é justiça, né? O direito romano, paradoxo espiritual. Paulo usa sistema romano para cumprir propósito divino. Então, Paulo, quando ele apela para César, é porque Deus queria que César ouvisse a mensagem do evangelho do reino. pastor, lembra que Deus tinha falado para Paulo que ele iria para Roma? Que ele Uhum. deveria testemunhar em Roma?
Ele É deveria isso ter que sido morto. aconteceu quando Deus é só o cumprimento da vontade soberana do Pai. Só isso, Uhum. né? É Então, isso aí. mesmo ele estando preso, mesmo tanta coisa acontecendo, né, indo a julgamento, tudo isso só está acontecendo para que se cumpra o propósito que o Senhor havia estabelecido. É Era isso aí. necessário que o nome do Senhor fosse conhecido lá em Roma e em demais povos. Então, está tudo sob controle. Nada Com fugiu do certeza. controle do Senhor. O justo perseguido é um padrão bíblico. José, Davi, profetas, Jesus e Paulo. Então é tudo um padrão bíblico, né? O sofrimento do justo refina e revela o propósito original dele. Então tudo é para revelar apenas o propósito daquilo que Deus tinha, né, para cumprir. Atos 25 revela: a justiça humana é falha, a religião pode se corromper, o justo pode sofrer injustamente, Deus governa por trás do sistema e a ressurreição é o ponto central de todo conflito. Eu creio na ressurreição e ponto final. Eu também. Eita, eu creio também. Glória a Deus. Aleluia. Hashtag eu creio. Põe aí. Tudo aponta para o Jesus, o Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o E, nome do e, Senhor. e Paulo fala muito isso nas cartas, né? Lá em Filipenses 4:8, focar naquilo, porque vai te dar uma. Você vai estar olhando para o Cristo e ele vai te dar a paz. A paz para que tudo isso se cumpra e tudo que venha ficar bem. Quando Aleluia. você tem o centro daquele Cristo e olhar para a cruz, pum, aleluia. Vamos para Salmo, que a Fabi tem Vamos. ceia ainda. Vamos. Pronto. Vamos para Salmos, capítulo 5. De 1 Ó Senhor, 12. ouve minhas palavras, se presta atenção aos meus gemidos. Atende a meu clamor por socorro, meu Rei e meu Deus. Pois é somente a ti que oro. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Ó Deus, tu não tens prazer algum na maldade e não toleras o pecado dos perversos. Os orgulhosos não têm lugar em tua presença, Eita glória. pois odeias todos os que praticam o mal. Tu destróis os mentirosos. O Senhor detesta assassinos e enganadores. Por causa do teu grande amor, entrarei em tua casa, adorarei em teu templo com profunda reverência. Conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho, para que eu o siga. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Seu desejo mais intenso é destruir. Sua conversa é repulsiva, como o mau cheiro de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de bajulação. Ó Deus, declara-os culpados, que eles caiam nas próprias armadilhas. Expulsa-os por causa de seus muitos pecados, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que em ti se refugiam, que cantem alegres louvores para sempre. Estende sobre eles tua proteção, para que exultem todos que amam teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas os justos, com teu favor os protege como um escudo. Aleluia. Olha aí o Salmo, né? Uma oração contra todos aqueles que vêm se levantar para trazer acusação infundada, para trazer perseguição. Um modelo de oração, Salmo 5, né? Davi ora pedindo proteção e a justiça de Deus. No anterior, Davi falou às massas que seguiam Absalão. Ele as admoestou por adotarem valores estranhos dos gentios. Nesse salmo, ele descreve os ideólogos da revolta, especificamente de Aitofel, cujo crime ultrapassa o das massas.
Aitofel não imita modos estrangeiros, ao contrário, ele toma o mais autêntico dos conceitos judaicos, a própria Torá sagrada, e grotescamente a distorce para servir a seus próprios fins. Cuidado para não distorcer a palavra para servir os seus próprios fins. Em vez de estudar a Torá em consideração a pura verdade, que penetra no fundo do ser, enchendo-o com o amor e a percepção de Deus, Aitofel estuda somente com o objetivo de apresentar aparência externa. A mesma coisa que os líderes religiosos ali que estavam querendo matar Paulo. Mesma situação. Externa de brilho e originalidade. Interiormente, ele anseia somente por poder e honra. Uma vez que o salmo é dedicado a condenar a insinceridade, Davi apresenta um contraste agudo em relação a Aitofel. Nos 4 versículos de abertura, onde descreve o homem de fé que clama a Deus em total sinceridade. A palavra que aparece no primeiro versículo é interpretada por Rashi como significando hordas de inimigos. Outra tradução a identifica como um instrumento musical. Ainda outra como enxame de abelhas. Os instrumentos reproduzindo o ruído de um enxame, sugerindo uma horda atacando, ou seja, sempre um enxame de inimigos tentando atacar para destruir. Por isso que Davi ora e entende que não é uma ação simplesmente de Absalão ou do povo de Israel, mas era uma ação maligna de um cara que tinha estudado a Torá simplesmente para distorcer e buscar para o seu próprio bem. Volta de novo na necessidade de nós falarmos com Deus. Uhum. A gente precisa falar com Deus. Precisamos de intimidade, precisamos do favor dele. E para isso é preciso entrar na sala do trono, né? É verdade, Fabi. O favor de Deus me protege. Melhor do que qualquer fortaleza. Com certeza. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para Provérbios? Vamos. Provérbios 18, verso 19. Diz assim: é mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Meu Deus do céu. A expectativa de um homem de receber sua herança, né? Versículo 19. A expectativa de um homem de receber sua herança aparenta ser poderosa como uma forte cidade. No entanto, seus irmãos podem criminosamente defraudá-lo. Os julgamentos na lei podem barrar uma pessoa de sua propriedade ou de seus direitos, como um ferrolho tranca os portões de um castelo. Um irmão, mesmo que tenha sido ofendido, é melhor que uma cidade forte, pois em momento de necessidade ele virá em ajuda do outro. Um irmão, mesmo que tenha sido ofendido, ainda é melhor manter esse irmão por perto do que estar dentro de uma cidade fortificada. Isso que o comentarista está dizendo aqui. Pois em um momento de necessidade ele virá em ajuda do outro. A disputa entre eles não persistirá, mas ela será como um ferrolho de castelo que é aberto para permitir as pessoas entrarem. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes é mais difícil conquistar um amigo ofendido, um irmão ofendido, uma pessoa ofendida. Então a melhor coisa a fazer é não ofender, e se ofender, pedir perdão, se retratar. Né? E restaurar o elo de aliança, de amizade e de amor no Senhor. O perdão reconstrói. Porque daí a coisa fica... Isso aí. Rompe todas as barreiras. É mais fácil de vencer todos os outros desafios. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Que bom, esses dias de Silvio, eu queria procurar terminar mais cedo mesmo, porque daí vocês têm muito compromisso aí, né? E isso é muito bom. Tá bom, queridos. Amém? Amém. Então, ora por nós, abençoada pastora. Inclusive,
Tá bom, vou orar. Eu vou inclusive orar pelos netos da Marilza. A Marilza pediu oração, porque parece que está tendo rejeição paterna. Uhum. Vamos orar. Ontem nós fizemos um período de clamor de manhã lá na consagração pelas crianças. Pelas crianças. Muito longo, assim, bem crianças, adolescentes e jovens, né? Nós tivemos fazendo um período de intercessão, né, pela manhã por eles. O pastor, Bom. então, coloca também a restauração da família, né? Dos altares dos irmãos, sabe? Eu tive com a minha outra irmã médica um tempo muito, muito bom. Quero te agradecer a oração de domingo. Foi muito forte. Glória a Deus. Né? E Você coloca me fez aqui. lembrar da minha festa dos 40 anos, tá? Só para que o pessoal entenda, assim, eu Você tá com novinha, hein? 40 anos. Não, quando eu fiz, ele me fez lembrar da minha festa de 40 anos. Eu tô brincando com você. Não tem nada por acaso, né? Não tem nada por acaso. Glória a Já Deus. cristã, né? Acabei fazendo a minha festa e porque tinha pessoas que bebiam, eu permiti ter bebida e aí foi assim, além de eu envergonhar o evangelho, tiveram cristãos que beberam e aí foi só Jesus na causa, né? Então, isso também fez com que eu fizesse minha parte aqui de reconhecer o pecado, né? Com arrependimento no coração, porque trouxe vergonha para o evangelho e tantas outras coisas, né? Tantas portas Pequenas que se abrem. concessões, né? Que a gente abre. Não, isso daí eu escancarei o portão, né? Não foi nem pequena concessão. Eu confessei Então, aqui, pastor, que foi pública a minha festa, eu tenho que falar também publicamente aqui, né? Então, o meu casamento, eu reconheci que foi uma verdadeira adoração a outros deuses, né? Muita bebida, muita, muita coisa que mundana, que gerou acidentes, primos batendo de carro, pessoas indo para o hospital por causa de garganta, por causa de muita gulosema, enfim. E era aqueles valores, os princípios que a gente tinha para comemorar, mas estávamos iniciando uma aliança cheia de consequências, e a gente que já passou, né, pelo Silk até como conselheiro, às vezes tem coisas que a gente não recorda, e quando vem isso, nós precisamos chamar os nossos irmãos e falar, olha, eu me arrependo disso. Só que quando você resolve ser vulnerável e humilde, a gente contribui também, que é aí que a Fabi falou. Isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, então. Pode orar. Pai, nós queremos te Pai, agradecer, no nome de Senhor, Jesus. pelo teu amor, pela tua graça, pela tua palavra, no nome Senhor, de que nos Jesus. instrui todos os dias, Pai. Sim, Jesus. Obrigada, Pai, no Senhor nome de amado, Jesus. porque isso é o teu amor Sim, derramado Pai, no sobre as nome de nossas Jesus vidas, Cristo. Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor, por todo Sim, Pai, no ensinamento. nome de Que Jesus nós possamos, Cristo. Senhor, colocar em prática tudo que nós temos aprendido, Sim, Senhor, Pai, no nome de permanecendo Jesus Cristo. vigilantes, Senhor, permanecendo na busca da tua presença genuína, com intimidade Sim, Pai, no contigo, nome de Pai. Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, meu Pai Santo, que nós possamos ter essa proximidade, meu Pai, Sim, a Senhor, no ponto nome de de Jesus termos a Cristo. certeza que o Senhor está nos ouvindo e também de Aleluia, glória a ouvirmos Deus. a tua palavra, a tua Louvado orientação, a seja tua o nome de direção, Jesus. para tudo que nós precisarmos, Senhor, fazer no nosso dia a dia. Sim, Senhor. Também peço a Ti nesse momento, meu Pai Santo, pelos netos da Marilza, Senhor. A Tua filha apresentou esses Sim, Pai, no pedidos. nome E eu de peço Jesus que isso Cristo. não se limite apenas à família dela, Pai. Sim, Jesus. Todas as Sim, pessoas que têm situações de rejeição, Pai. Sim, Pai, Vem no com a Tua nome mão de de Jesus poder, Cristo. vem com a Tua Sim, mão Pai. de graça, meu Pai amado. Põe a mão Sim, no Senhor, peito no do nome de inimigo, meu Jesus Pai Cristo. Santo, e impede toda astúcia cilada de Satanás, Sim, que Pai, no tenta nome de trazer Jesus rejeição Cristo. nas vidas, meu Pai. Mas que ao contrário disso, que essas vidas se sintam amadas, meu Pai Santo, Sim, Pai, no nome de Jesus pertencentes, Cristo. se sintam importantes, porque eles são teus Sim, Pai, no filhos, nome meu do Pai. Senhor Jesus Eu peço que o Cristo. Senhor venha fazer a tua obra completa na vida dessas Aleluia, pessoas. Pai. Peço ao Sim, Senhor que o Senhor venha
restaurar as famílias, meu Pai Sim, Santo. Deus, em nome Traz do Senhor o Jesus Cristo. convencimento, meu Pai, dos pecados, que as vidas Sim, Pai, possam em se render a nome de Ti, Jesus possam Cristo. agir de uma maneira que Te agrada, meu Pai Santo, e possam, se Sim, for Pai. necessário, fazer caminho de Sim, volta. Senhor, Que o conforme Senhor a condição da prepare, tua meu Pai filha. Santo, o tempo, o Conforme, Pai, em modo, nome as do Senhor palavras a Jesus serem Cristo. ditas, que tudo Eu seja ligo essa conduzido pelo oração no Senhor, teu para que coração, Pai, em vidas nome e de Jesus famílias venham Cristo. ser restauradas pela Tua Sim, glória. Pai, em Também nome de apresento a Jesus vida do Cristo. Flávio, Senhor amado, que Sim, tem Pai, em passado por nome de Jesus desafios na Cristo. empresa, Pai. Dá Sim, Deus, em sabedoria a esse nome do homem, Senhor dá Jesus Cristo. direção, dá orientação, Sim, que ele papai, possa, em Senhor nome de Deus, Jesus ter a Cristo. instrução do alto, meu Pai Santo, para Sim, vencer Deus, esses no nome do Senhor desafios. Jesus E Cristo. para, Senhor Deus, testemunhar das grandezas das Em tuas nome maravilhas, de Senhor. Jesus Faz Cristo. a tua obra completa, Senhor, na vida dos teus filhos. Sim, Todos que Deus, têm no nome de necessidade, Jesus Cristo. Senhor, veja as necessidades deles, auxilia Aleluia, os Pai, teus filhos, louvado seja Senhor. o Dá nome do Senhor. direção, ensina, orienta, meu Pai Santo, e que o teu Glória a nome venha a Deus. ser glorificado, Pai. Sim, E Senhor. nós confiamos em Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Sim, Por Pai. isso nós podemos descansar o nosso coração, Aleluia. desfrutar Glória da a Deus. paz, que excede todo Sim, Pai. entendimento. Em nome de Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e toda a consolação e discernimento do Espírito Santo permaneça no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Forte abraço. Deus abençoe. Tenha um dia extraordinário com o Papai do Céu aí. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.